certeza ela foi a celebridade de toda a história com a vida mais polêmica. No vídeo de hoje, nós vamos ver 10 curiosidades sobre a vida da Cleópatra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos falar sobre uma mulher super polêmica. Uma mulher que revolucionou sua época, uma mulher que marcou história, que conquistou vários imperadores e que teve uma vida cheia de altos e baixos. Vamos ver 10 curiosidades dessa mulher tão forte, tão polêmica e tão icônica que é Cleópatra. Algum tempo atrás eu tive o privilégio de ir até um museu onde estava um grande acervo das joias da Cleópatra e fiquei assim maravilhada, encantada com tamanha suntuosidade e riqueza que na verdade expressava todo o poder que a Cleópatra tinha na sua época e que hoje em dia ela é tida como uma mulher forte, uma mulher empoderada, enfim, uma mulher que conseguiu um status grande socialmente, politicamente e que na verdade impactou outros povos, outras culturas além do Egito. Teve uma vida bem diferente desde os primórdios da sua história, então o pai e a mãe dela eram supostamente irmãos, ela teve também alguns casamentos incestuosos e teve um relacionamento com Júlio César, enfim, uma vida bem agitada e bem polêmica. Vamos ver então a primeira curiosidade. Quando a gente pensa em filmes da Cleópatra, vem à mente algumas atrizes como Elizabeth Taylor, né? Algumas atrizes claras, europeias, cabelinho liso, Chanel. Só que a gente sabe que o Egito fica na África e que vários povos habitavam ali. Com certeza a Cleópatra não era loira, com a pele muito clara e o olho claro também. Ela tinha com certeza uma pele mais escura, possivelmente um cabelo bem crespo, ou seja, tinha características dos povos africanos. Mas vamos ver aqui sobre essa curiosidade que é sobre a real aparência da Cleópatra. A imagem de Elizabeth Taylor como Cleópatra nos cinemas certamente serve de referência para muitos quando imaginam a rainha do Egito. Entretanto, não se pode dizer que a aparência dela fosse semelhante à da atriz. Os pesquisadores até hoje não conseguiram definir com precisão a cor da pele de Cleópatra, cuja nacionalidade, pelo que se tem conhecimento, nem era egípcia. Nascida em Alexandria, a rainha do Nilo era fruto da miscigenação persa, macedônica e grega. A curiosidade número 2 é sobre a sua origem. Ela então foi filha de 2 irmãos, seus pais eram irmãos e teve também ali alguns casamentos incestuosos. A prática do incesto era comum no Antigo Egito, especialmente entre faraós e suas famílias, com a finalidade de manter o poder entre membros de uma mesma linhagem. Cleópatra nasceu de um casamento incestuoso entre o faraó Ptolomeu XII e a meia-irmã dele, Cleópatra IV Trifém. Mantendo a tradição, ela casou-se com 2 de seus irmãos, perpetuando o governo de sua família. Para continuar no governo do Egito, ela casou-se primeiramente com Ptolomeu XIII, de somente 10 anos, e posteriormente com Ptolomeu XIV, de 13 anos. E essa história do casamento da Cleópatra é bem interessante, tem alguns fatos bem interessantes. Então, após a morte do seu pai, ela foi meio que obrigada a casar com seu irmão e assim ela assumiu o poder. Na verdade, era um desejo do pai que ela assumisse o poder. Depois de um tempo, quando o irmão dela estava em alto mar, acabou caindo da embarcação uma vestimenta de ouro. E na verdade essa vestimenta fez com que ele se afundasse de tão pesada que ela era. Não se sabe ao certo se ele se desequilibrou e caiu ou se foi um acidente. Então acredita-se que ele foi morto por questões políticas, de poder, enfim. Logo em seguida, ele tinha 10 anos quando eles se casaram. Logo em seguida, na morte dele, ela se casou com Ptolomeu XIV, que tinha 13 anos na época. E tem um gancho para a próxima curiosidade, que é a curiosidade de que a Cleópatra matou alguns de seus irmãos. Os casamentos tiveram fins trágicos. O primeiro, devido às disputas entre os irmãos pelo trono,
culminou em uma guerra civil, que se encerrou com a ajuda do Júlio César a Faraó. Ptolomeu XIII, por sua vez, teve um destino ainda mais dramático, tendo sido morto afogado no rio Nilo. De acordo com uma teoria, Ptolomeu XIII teria sido assassinado após uma longa disputa pelo poder, para que Cleópatra tornasse um dos filhos que teve com Júlio César seu governante. E aí a gente já puxa para a quarta curiosidade. Cleópatra, enquanto estava casada com o irmão, Ptolomeu XIII, teve um filho de Júlio César e colocou o nome dele de Cesarion, que na verdade significa pequeno César. Da famosa relação entre Cleópatra e Júlio César, nasceu em 47 a.C. Ptolomeu XV, Filopator Filometor César, último soberano da dinastia Ptolomaica, no Egito Antigo, mais conhecido como Cesarião. Ainda que tivesse o nome do pai, nunca foi reconhecido por ele, a despeito das afirmações da paternidade feitas por Cleópatra. A quinta curiosidade é uma curiosidade que diz respeito à sua vaidade, e ela sempre tinha o hábito de fazer uma entrada triunfal. Ela acreditava ser uma deusa viva e costumava usar a encenação para conquistar seus aliados em potencial e reforçar seu status de divindade. Um dos momentos mais sublimes teria sido seu encontro com Marco Antônio em 41 a.C. Quando foi convocada para conhecê-lo, ela teria chegado em uma barcaça dourada adornada com velas roxas e movidos com remos de prata. Cleópatra havia sido maquiada para parecer com a deusa Afrodite. Ela estava sentada embaixo de um dossel dourado, enquanto pessoas vestidas de Cupido a abanavam e queimavam incenso com um cheiro doce. Marco Antônio, que era considerada a personificação do deus Dionísio, teria ficado instantaneamente encantado. A sexta curiosidade é que Cleópatra estava morando em Roma quando Júlio César foi assassinado. Cleópatra conheceu Júlio César em Roma no ano de 46 a.C. e sua presença parece ter causado um grande rebuliço. César não escondeu que ela era sua amante e muitos romanos ficaram escandalizados quando ele ergueu uma estátua dourada dela no templo da Vênus Genetrix. No entanto, ela foi forçada a fugir de Roma quando César foi esfaqueado até a morte no Senado Romano em 44 a.C. Mas a essa altura, ela já havia deixado sua marca na cidade. Seu penteado exótico e joias de pérolas se tornaram uma tendência. De acordo com o historiador Joan Fletcher, tantas mulheres romanas adotaram o visual de Cleópatra que muitas vezes elas eram confundidas com a própria. A sétima curiosidade envolve a relação que Cleópatra teve com Marco Antônio. Eles chegaram a abrir um clube de bebida lá em Roma. Cleópatra começou seu lendário caso de amor com o general Marco Antônio em 41 a.C. O relacionamento deles tinha um componente político. Ela precisava dele para proteger sua coroa e manter a independência do Egito, enquanto ele precisava de acesso às riquezas e recursos da nação da rainha. Mas apesar do interesse, eles eram apaixonados pela companhia um do outro. No inverno de 41 e 40 a.C., o casal teria formado até seu primeiro grupo de bebidas, intitulado Inimitable Livers, algo como fígados inimitáveis. Eles se envolviam em festas noturnas para beber vinhos e ocasionalmente participavam de jogos e concursos elaborados. A oitava curiosidade é que a Cleópatra chegou a liderar algumas frotas em um conflito naval. O casamento com Marco Antônio gerou 3 filhos, mas também resultou em um grande escândalo em Roma. Seu rival Otaviano, posteriormente conhecido como Augusto, o fundador do Império Romano, teria usado propagandas falsas para retratá-lo como um traidor que estava sob o domínio de uma sedutora. As notícias logo ganharam força e em 32 a.C., o senador romano declarou guerra contra Cleópatra. O conflito atingiu seu clímax no ano seguinte, durante a famosa Batalha de Accio. Cleópatra liderou pessoalmente dezenas de navios de guerra egípcios na briga ao lado da frota de Marco Antônio, mas eles não eram páreo para a marinha de Otaviano. A batalha logo se transformou em uma derrota e os dois foram lançados a romper a linha romana e fugir para o Egito. A nona curiosidade é sobre o destino final da Cleópatra. Na verdade, a sua morte é uma grande incógnita até o dia de hoje.
Cleópatra e Marco Antônio tiraram a própria vida em 30 a.C., depois que as forças de Otaviano os perseguiam até Alexandria. Enquanto se diz que Marco Antônio se apunhalou fatalmente no estômago, o método de suicídio de Cleópatra permanece um mistério. É amplamente divulgado que ela adquiriu uma aspe, ou serpente egípcia, para morder seu braço. Porém, Plutarco admite que o que realmente aconteceu não é conhecido por ninguém. A 10ª curiosidade não é, na verdade, sobre a vida da Cleópatra, mas sim sobre o seu icônico filme de 1963, que na verdade foi o filme mais caro da história cinematográfica. O filme de 1963... Um filme de 1963 sobre Cleópatra foi uma das produções mais caras de todos os tempos. A Rainha do Nilo foi retratada por diversas artistas hollywoodianas, como Claudette Colbert e Sophia Loren. Mas ela realmente ficou eternizada pela interpretação feita por Elizabeth Taylor em 1963. O filme foi permeado por problemas de roteiro e produção e seu orçamento, que era de 4 milhões de dólares, subiu para assombrosos 44 milhões. Este foi o filme mais caro já feito no momento de lançamento e quase faliu o estúdio que o produziu, mesmo tendo arrecadado uma fortuna nas bilheterias. Se a inflação for levada em consideração, Cleópatra continua sendo um dos filmes mais caros da história até hoje. Como vocês viram, a Cleópatra foi muito polêmica, ela fez com que modas surgissem, ela conquistou alguns imperadores, teve uma vida totalmente conturbada, cheia de altos e baixos e marcou a história. Espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, isso ajuda muito a YouTube divulgar o nosso canal cada vez mais. Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.